Olá para você que acompanha o My News. Começamos agora mais um Além das Manchetes, direto do REAG Belas Artes, em parceria com a REAG Investimentos. Nós temos como convidado hoje o Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas da consultoria de risco político internacional Eurásia Group. Nós vamos ao rápida pausa, voltamos já já, fique aí. E agora sim começamos o Além das Manchetes, a nossa conversa aqui com o Christopher Garman, que é diretor executivo da Eurásia Group. Christopher, obrigada pela presença. Um prazer todo meu estar aqui com vocês. E Marcelo Fonseca, economista-chefe da REAG Investimentos. Marcelo. Obrigado. Mais uma vez juntos. Estar com o Chris. Estados Unidos tem sido aí uma caixinha de surpresas, né? Cada final de semana nós temos uma novidade. Nós tivemos aquela tentativa de o atentado mesmo contra Trump, desistência de Biden depois de muita pressão, Kamala entrando no páreo, tentando bagunçar mesmo a situação, e ela teve uma receptividade inicial muito boa. Você acha que isso persiste? Olha, eu acho que, primeiro só para poder constatar, o volume de eventos nos Estados Unidos, né, é extraordinário. O meu chefe, Ian Bremmer, ele até fez um comentário feliz numa análise dele que disse, citando a fala do Lenin, que disse: tem momentos na história que nada muda em décadas e tudo muda em uma semana. Parece que nós estamos num momento como esse nos Estados Unidos. Então, só para reconhecer, né, a dramaticidade de tudo que tem acontecido. Atentado contra o Donald Trump, né, a incapacidade cognitiva colocado aos postos no debate do Trump e o Biden, a desistência e a Kamala, tá? E nesse ambiente é natural que nós temos expectativas que vão de um extremo para o outro. Então havia esse clima que o Trump está caminhando para uma vitória acachapante. Os democratas estão na beira do precipício. Houve a troca da candidatura com a Kamala e agora nós estamos num momento de ebulição e um grande ânimo dentro da base democrata. Isso é muito visível. A campanha conseguiu arrecadar $200 milhões em 48 horas. 100 milhões na campanha, mais 100 milhões nesses PACs, que estão chamando esses grupos que assessoram e financiam a campanha em paralelo. As pesquisas estão começando a mostrar que a Kamala está tendo um aumentozinho de aumento da intenção de voto, né? E também nós vamos ter a convenção democrata em algumas semanas. Então veja que nós temos uma sequência de eventos que tendem a dar um gás e talvez apertar as pesquisas um pouco mais. Dito tudo isso, ainda acreditamos, e eu acho que o Trump permanece favorito, tá? Por duas razões. Primeira, quando a gente olha as pesquisas de aprovação do governo, a intenção de voto e pesquisas qualitativas, a gente tem que prestar muito qual a principal preocupação do eleitor. E geralmente o candidato que é mais forte na principal preocupação ganha. Aliás, em 85% dos casos, o candidato mais forte na principal preocupação dela. E o que está realmente pegando um pouco mais no eleitor é o custo de vida. Temas de economia, e se usa a minha palavra, inflação. Inflação acumulada nesses últimos anos, levou um aumento de preços de comida, de aluguel. Então a vida ficou cara. A inflação parou de subir tanto, mas o nível de preços mais elevados. Então sabemos que geralmente o governo paga o preço quando o preço sobe e demora para sair do buraco. E não necessariamente foi por culpa deles, né? Não é por culpa deles, não importa, né? Então acho que... Então esse é o calcanhar de Aquiles, tá? Que permanece, na verdade, não é? Então havia uma candidatura do Biden que ele não só estava carregando o custo de inflação acumulada, mas aí todo o tema de que ele não é capaz de liderar o país com incapacidade cognitiva. Então você tirou o debate da incapacidade cognitiva, mas o calcanhar de Aquiles de inflação, custo de vida, permanece lá, tá? E segundo, trocar candidato próximo da eleição é difícil. A gente olha um banco de dados de quase 400 eleições mundo afora, que a Ipsos Public Affairs coleta, e é nítido. Um incumbente que concorre à reeleição, com dado patamar de aprovação popular, tem uma probabilidade mais elevada de ganhar a reeleição do que
indicar alguém que representa o seu governo, um sucessor, tá? Eu acho que a troca da candidatura ajudou, porque a campanha do Biden estava esfacelando, claramente, mas esses dois fatores me levam a acreditar que os republicanos permanecem com a vantagem. Dito isso, é uma eleição apertada, margens pequenas e... Deixa eu fazer uma provocação. Tá em fogo. Olhando, inclusive, metodologias que vocês usam para fazer análise eleitoral, que eu conheço há muito tempo, que é você, ao invés de focar na personalidade do candidato, focar nos atributos, no que eles representam em relação a pontos de preocupação. Você citou o principal deles, que é a inflação, existem outros. A imigração, você tem questões de costumes, principalmente o que está pegando muito hoje, abortion rights e segurança nacional. Quando a gente olha, você me corrija se eu estiver falando uma bobagem, a performance do Donald Trump, seja contra o Biden, mesmo antes de virem à tona essas questões da incapacidade cognitiva, a performance dele em quase todos esses elementos, com exceção, obviamente, das questões ligadas a costumes, já era superior. E agora vem os democratas e substituem o Biden por uma candidata que, na percepção do eleitor, que é o eleitor que vai decidir essa eleição sem juízo de valor algum, apenas olhando onde vai ser as batalhas mesmo, é uma candidata mais fraca nesses critérios todos, que envolvam a inflação, envolvam a economia, envolvam etc. Por que os democratas foram para um caminho que, obviamente, não vai ser uma derrota acachapante? Quando você tinha nos quadros, você está uma outro nome, também mulher, governadora 2 vezes, a Sharon Whitmer, que inclusive nas pesquisas, ela pontuava à frente dos dois, do Biden e da Kamala. Por que não ir para um caminho onde você poderia assegurar a chance maior de vitória? Não, perfeito. Uma excelente pergunta aí, Marcelo. Acho que você também conhece um pouco o nosso trabalho. E para todos que estão ouvindo, só para deixar claro assim, a metodologia que a gente utiliza para tentar fazer previsão eleitoral. Primeiro a gente olha, o governo é bem ou mal avaliado, a aprovação de governo. E tem uma correlação muito forte entre taxa de aprovação popular e chances de reeleição, ou fazer sucessor. 2, olhamos o que o eleitor está preocupado e qual candidato é mais forte nos temas relevantes para os eleitores. E 3, olhamos as intenções de voto, tá certo? Intenção de voto, você geralmente tem que olhar mais próximo da eleição. A imprensa está todo mundo focando em intenção de voto. O Trump está acima, 2, está não sei o quê. Não presta. Esse não é um previsor bom da eleição. É muita volatilidade. Você tem que olhar mais se as pessoas estão contentes, como estão se sentindo, que se manifesta na aprovação de governo, e quais são os temas que eles estão mais preocupados, não é que o pesquisador fala, qual a sua principal preocupação hoje? E aí ver qual candidato é forte nesses temas. Então, por isso que, olhando que mesmo que a Kamala consegue dar um aumento, um gasezinho na intenção de voto, você tem que ficar de olho nesses 2 variáveis, que é pré-campanha. A campanha para valer mesmo vai começar, quer dizer, já começou, mas eu acho que se exacerba na campanha televisiva. Só para todo mundo que está escutando aqui contextualizar a sua pergunta sobre os modelos de previsão eleitorais distintos. Cada um é uma filosofia, cada um é uma metodologia, e o que a gente faz na Eurásia, quando a gente tenta analisar a eleição, a gente pega os 3 modelos e tenta, sintetizar e colocar pesos distintos em cada indicador. Dito isso, aí a sua provocação, que eu achei interessante. Se você olha, quais são as preocupações do eleitor mediano? Não é? E nós temos, aí tem um ranking, depende do instituto de pesquisa e como você faz a pergunta. Depende do estado. Do estado também, mas geralmente é algum tipo de preocupação com a economia, emprego, renda que pega o custo de vida, preocupação com imigração. Também tem uma preocupação, que também é forte entre eleitores independentes, que é o mais importante, extremismo político e ameaça à democracia, não é? Que é contra Trump. Aborto, não é? Aí, mais lá embaixo, crime, segurança, assim por diante. Então, quando você pega os 3 principais, que é economia, imigração e também extremismo político, o Trump tem vantagem em 2, ele tem uma vantagem nas pesquisas, se sobrepõe. Então era o Biden em 4, 5, 6 pontos de vantagem.
imigração tem uma vantagem muito grande, extremismo político, ameaça à democracia, desvantagem, aborto, desvantagem. Então, então esse é um desafio para a campanha da Kamala. Ela tem que se colocar como sendo crível no tema de custo de vida, né, emprego, e também minimizar o déficit que ela tem no tema de imigração. Eu até diria que um passivo da Kamala é que ela cuidava de imigração no governo Ficou com ela, né? E foi um desastre o número de imigrantes que entraram no país. Aliás, foi bom para a economia, diga-se de passagem, porque a porcentagem de imigrantes da força laboral dos Estados Unidos aumentou de 16 para 19 pontos percentuais. Isso reduziu a inflação, aumentou o PIB potencial, né? Então, mas em termos eleitorais é ruim. Então, eu acho que vai ser atacado nesse sentido. E ela tem uma visão um pouco mais progressista, que tem dificuldades no eleitor branco mais velho no meio oeste americano. Ok. Talvez do lado de emprego ela tenha algumas dificuldades, né? Agora, mas mas em contrapartida, ela vai bem com o eleitorado jovem. Então, isso, o apelo, o contraste dela, agora ela, a candidata jovem, o Trump é o mais velho, ela consegue mobilizar o eleitorado mais negro. Então, e o comparecimento nas urnas é importante. Então, eu só diria que, para ela, eu não acho que ela é uma candidata ideal, mas por que ela? Porque, em termos práticos, era muito difícil escolher outro candidato. Os delegados, a transferência de recursos, que Trump questionou, né? Que ele não queria que ela tivesse os recursos, mas os recursos entraram depois que ela foi indicada, ele trocou muito mais força, né? Pois é, o Biden endossou ela, ele tem lealdade a ela, então a indicação do Biden vale muito, porque os delegados são dele, não é ele que colocou a dedo na convenção democrata. Então, quando você tem o presidente, essa é a minha candidata, os delegados dificilmente não vão seguir. E aí você tinha muito temor dentro do Partido Democrata que uma competição na convenção podia rachar o partido e gerar fissuras quando o tempo está correndo. Eles vão fazer a convenção democrata em agosto e o voto remoto via correio em alguns estados começa no início de setembro. Então veja, imagina um cenário onde alguém se candidata, disputa contra a Kamala. É viável se fazer uma mini primária que fosse. Pois então, porque aí ia já uma briga interna, todo mundo estava com tanto medo da briga, que aí quando o Biden endossou ela, aí todo mundo começou a endossar ela. Todos que poderiam ser candidatos já foram apoiando, falou, eu tô fora, é isso. Porque a gente está com pouco tempo, a troca de candidatura já é muito arriscado e não tem opção. Como é que vocês fazem o cálculo de probabilidade aí de vitória, tendo comportamentos tão desiguais dos estados, tem os estados pêndulos, tem a questão de você ir ou não às urnas. Então, é um fator que pode alterar muito, o voto pelo correio, todas essas variáveis que tem nas eleições dos Estados Unidos, que é uma coisa muito difícil da gente entender. Então, não adianta você ganhar, por exemplo, na quantidade de voto popular, porque você depende dos delegados, isso. Que é uma complexidade que é difícil de você entender como é que você faz o cálculo final. No fundo, o que a gente precisa olhar não são para a intenção de voto nacional. Né? O que a gente tem que olhar é a intenção de voto nesses estados, que chamam estados pêndulo no colégio eleitoral. Para você ganhar a presidência, você tem que ter 270 votos no colégio eleitoral. Tem 7 estados que a disputa entre os democratas e republicanos são razoavelmente apertadas, com uma vantagem, né, de 5 pontos percentuais de diferença. São os estados Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Arizona, Georgia, Carolina do Norte. Tá? Esse é onde a disputa tende a ocorrer. A gente olha as pesquisas hoje, o Trump está mais na frente, Nevada, Arizona, Georgia, Carolina do Norte. Tá? Os 3 estados onde os democratas estão mais apertados, com uma diferença de 1 a 3 pontos percentuais, e depois do atentado e todo o desastre da campanha, a vantagem do Trump nesses estados aumentou 1 a 2 pontos. Então chegou a 4. Tá certo? Então, veja que o mundo mudou e a intenção de voto nesses estados foi pequena. Mas o importante aqui, Denise, é para reconhecer que se os democratas ganham esses 3 estados do meio oeste, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania,
eles podem perder os outros 4 e ainda ganhar a maioria no colégio eleitoral. Então, nos Estados Unidos, na campanha, eles chamam isso, não é, da muralha azul, the Blue Wall, que é esses estados do meio oeste americano, e esses 3 estados são muito importantes. Então, assim, quando a gente olha as pesquisas, quais são os temas importantes, foi onde o Trump ganhou a aprovação de... você tem que olhar esses 3 estados, né? E aí, e a diferença dos democratas e republicanos aí está pequeno, está 2, 3 pontos. E a confiabilidade nas pesquisas nos estados é menor do que o nacional. Então aí você olha a variância de erro das pesquisas, a vantagem do Trump dentro da margem, quer dizer, e tem um debate muito interessante entre o pessoal que faz pesquisa nos Estados Unidos, que é, nas últimas 2 eleições presidenciais, os institutos tendiam a subestimar o voto republicano e o voto do Trump, né? Geralmente a performance era melhor do que a média das pesquisas. Na eleição para o legislativo, né, que chamam os midterm elections, eles subestimaram o voto democrata. Cada ciclo eleitoral, institutos de pesquisa fazem ajustes. Tem um erro, você subestima quem comparece, aí você muda um pouco os pesos dos grupos demográficos e você vai tentando corrigir as suas premissas para não fazer os mesmos erros do passado. Então, não é maluco acreditar que talvez as pesquisas estão exagerando um pouco a vantagem do Trump. E se você tem um erro coletivo de 1, 2, 3 pontos percentuais, essa diferença nesses estados. Então, eu queria afirmar que acredito que o Trump é favorito, porque nos temas principais ele parece ter uma vantagem. A aprovação do Joe Biden do governo está em 37, 38, que é abaixo do patamar onde geralmente um governante ganha, inclusive nesses estados do colégio eleitoral, mas as margens são pequenas. E aí, se você tem uma mobilização, os democratas comparecem mais, um movimento anti-Trump, isso pode fazer e a gente tem essa questão da polarização política no mundo, porque você vê na França saiu de um extremo para o outro. Esse tipo de mobilização pode acontecer nos Estados Unidos. O quanto que pesou o que aconteceu no Capitólio, o fato de Trump não querer aceitar o resultado das eleições, o excesso de processos contra ele, pensando em termos de população de modo geral, não do trumpismo mesmo. Ele tem uma base robusta de 40 e poucos % da população, mas ele é um candidato imperfeito com passivos. Ele é visto como um extremista político, né? Claro que se você faz uma pergunta, né, quem é uma ameaça à democracia? Né? Os democratas ou os republicanos, o Trump ou o Biden? E o Biden, isso foi feito antes da troca, liderava nessa questão em 4 pontos percentuais. Então você tem a base republicana também vê os democratas como uma ameaça à democracia, de que no fundo todas as ações judiciais contra ele é perseguição política, e o Trump habilmente diz, eles estão vindo atrás de mim agora, o próximo é vocês. Só eu que estou entre o establishment progressista e cercear seus direitos individuais. Então eu só diria que mas, como um todo, é uma desvantagem maior para o Trump, esse passivo. Então eu acho que esses passivos tendem a ser explorados na campanha, que não estavam sendo explorados anteriormente. Então, e aí eu só diria que então, um movimento semelhante à França pode ocorrer. É claro que na França tem que lembrar que houve no primeiro turno, a direita saiu muito bem. Foi no segundo turno que você teve uma aliança da esquerda e o centro que se sobrepôs. Mas a direita nos Estados Unidos é mais forte do que a da França. Então você está com 46, estão um triz de poder ter maioria. Então você acha que... Eu não olharia o estado eleitoral da França como um sinal de que é um movimento anti-direita e que os variáveis tendem a sugerir que o Trump vai perder. Eu acho que os democratas têm que explorar isso, mas o último ponto aqui, Denise, eu sei que estou me estendendo demais na resposta, é que a gente tem que pensar as repercussões do atentado contra o Trump. Porque quando você tem um atentado contra o Trump de um ato de extremismo político, aí o que os republicanos estão dizendo é que, olha, argumentar que nós somos uma ameaça à democracia, nós somos autoritários, você está propagando o discurso de ódio que criou um ambiente permissivo para atos de extremismo político e violência. Mas o discurso de ódio não veio dele? Pois é, mas né? cada um vai falar
de um lado. Porque o atentado, na verdade, ele acabou ficando em segundo plano, pelo menos no noticiário, porque se imaginava que fosse um fator decisivo quando aconteceu. De repente veio a renúncia do Biden e veio essa virada das atenções no noticiário. Os democratas estão conseguindo sustentar fatos novos, né? Fatos novos. Tema justamente nesse debate de narrativas a respeito da ameaça à democracia. Né? Eu acho que o que os republicanos vão dizer é que não, precisamos abaixar a bola, dizer que nós somos uma ameaça à democracia, é algo que propaga a violência. É claro que a retórica republicana permanece belicosa, não é? Que o governo democrata está deixando, abrindo as portas para criminais atravessando a fronteira, caracterizando o governo também de forma irresponsável, que eles estão sendo perseguidos politicamente. Então, mas meu único ponto é que argumentar que o Trump é um extremista político e que a ameaça da democracia, quando ele foi vítima de um atentado de extremismo político, é algo que suaviza ou pelo menos atenua um pouco essa linha de ataque democrata. A linha de ataque democrata virá. Mas eu sei que a cobertura agora é a Kamala. Mas eles vão utilizar as imagens, a imagem do punho no ar. Sim, essa força dele, a ideia de força. De força, ainda assim, é um ativo na campanha. Entra em alguns pontos aí que são sensíveis no noticiário, que a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, onde o aborto fica meio em cima do muro. Ela falou claramente já no primeiro pronunciamento, candidata, ainda não oficial, mas como candidata ela já tocou nesse assunto, e questão das armas nos Estados Unidos, que é outra coisa, que ela quer proibir para trazer mais segurança. Então ela não teve receio de ir nos pontos que ela julga importantes e atacando esse lado aí dos processos de Trump, e tratando ele como um criminoso, não só nessa questão da democracia, mas contra a mulher. Né, abusos contra a mulher, ela foi muito enfática nessa questão. O fato que ela era procuradora no estado da Califórnia, então assim, ela ia atrás, de o que se diz em inglês, convicted felons, pessoas que já foram condenadas na justiça. E ela está ela está competindo contra o candidato que foi condenado na justiça. Então acho que um pouco esse lado. Ela consegue defender a posição de aborto de uma forma mais eficaz do que o Biden, por ser mulher e com uma energia. Uma grande frustração no debate, tinha várias frustrações do desastre da performance do Biden no debate, mas uma era que ele não contra-argumentava, ele não explorava o fato que no tema de aborto é um tema que tem vantagem para os democratas. Você pega pesquisa de opinião nacional, a posição republicana não é majoritária. E do lado do controle de armas também, mas eu diria o seguinte, que o tema de segurança nas cidades é um tema de vantagem para os republicanos. Então, ao lado de segurança, de defender as forças policiais. Tem outro variável que eu achei interessante, que a Kamala não é testada como candidata. Ela não se saiu muito bem nas primárias do Democratas. Então, assim, agora nós estamos nesse processo de pegando todas as falas da Kamala para poder avaliar, utilizar na campanha, e também do vice-presidente escolhido pelo Trump, J.D. Vance, que também está dando umas derrapadas em algumas falas recentes, e também teve uma fala do J.D. Vance que saiu agora, ele dizendo que o problema dos democratas é que nós temos lideranças de mulheres que não têm filhos. E ele falou que a Kamala Harris, porque ela é casada com um filho do marido, mas diz que ela não tem filho, ela não tem valores de família por causa disso. E também tem Nancy Pelosi. Então é uma declaração desastrosa. Assim, toda a família que não tem filho, agora você não tem valor de família se você não tem filho. E o marido dela apoiou diretamente, Eu acompanhei até pelas redes sociais. Ele está sempre junto com ela, Então nós vamos ter, eu diria, na campanha, a exploração desses temas. Mas eu acho que é importante para a gente levar hierarquia de relevância. Acho que o que é mais importante é a performance dos candidatos no que o eleitor realmente está preocupado. E aí nós podemos ter tema de, aborto é importante, mas é uma segunda ordem de preocupação. Aborto, segurança, armas, falas de cada candidato, e tudo isso eu acho que pode ser importante, mas mais na margem. Tem uma coisa que chama muita atenção, é que o mundo todo tem uma preocupação com Trump. Tirando os países mais extremistas, aí a gente vê, inclusive no Brasil,
a preocupação com o protecionismo que ele defende, né? Como fica o comércio internacional, mesmo a questão de segurança internacional, né? A forma como ele agiria, porque ele já falou que não teria ocorrido o ataque do Hamas, não teria tido a invasão da Ucrânia, então isso seria pela força. Qual seria a posição dele? Ele é contra a OTAN. Né, já se posicionou. Então, há uma preocupação global com ele. Na sua avaliação, como ficam os dois? Que cenário a gente pode esperar em termos internacionais? Consequências aqui, o que pode rebater no Brasil, por exemplo, com a eleição de um ou do outro? Então, vamos lá. Sim, é claro que em vários países temos países divididos, polarizados. Então, uma direita mais conservadora talvez veja no Trump algo bom, assim, o campo progressista com grande preocupação. A gente olha na Europa, lideranças na Europa estão em quase pânico, porque é lá do lado de segurança que os Estados Unidos talvez não apoie a guerra na Ucrânia e a Europa vai ter que se remodular na sua estratégia de segurança para não depender dos Estados Unidos. Então isso é uma mudança muito importante. A relação aos Estados Unidos e China também vai ser mais conflituosa, provavelmente. Mas eu diria, assim, só para focar no que realmente importa para o Brasil e para o mundo, tá certo? Eu diria, começando com o Brasil, tem muita... a relação bilateral, Lula e Trump seriam horrorosas, e se o Trump ganhar, vai ser. Não é? Porque o debate nos Estados Unidos de ameaça à democracia, eu espero o debate aqui no Brasil de ameaça à democracia. O Trump tem sintonia com o Bolsonaro. O Brasil está se aprofundando os laços econômicos com a China. Vamos lembrar que o presidente Xi Jinping vai ter uma visita a chefe de Estado semanas depois da eleição americana. Então, logo depois da reunião do G20. Então, a foto não vai ser boa para um governo Lula se aproximando da China, o Trump ganhando sobre um debate de ameaça à democracia. Mas o que importa mais para o Brasil, o governo Lula, ou para o Brasil, e para o mundo, eu acho o seguinte: as políticas de um governo Trump tendem a gerar mais inflação. Eles tendem a manter a inflação no patamar mais elevado nos Estados Unidos, tá certo? Em termos econômicos, essa é a grande repercussão, porque é um governo que vai tomar medidas protecionistas muito duras. A equipe do Trump está com uma proposta de colocar uma tarifa de importação de produtos chineses de 60% e uma tarifa de 10% de todas as importações de produtos na economia americana. Dificilmente eles vão fazer esses dois, mas só para a gente ter parâmetro, tá? Em algumas estimativas, se o governo Trump impõe essas duas tarifas, podemos ter uma queda do PIB da China em 2,5%, queda do PIB dos Estados Unidos de mais 1% e alta de inflação em 1% dos Estados Unidos. Então você pega esse como um baseline, ok, ele faz metade disso. Ainda assim é bastante. Então, e aí bem mais agressivo do que ele fez no muito mais agressivo, estava com tarifa de 20% contra produtos chineses, então está pulando para 60% e é um canhão. 2, eles vão tomar medidas duras do lado de imigração. Não vão conseguir deportar 15 milhões de imigrantes ilegais, mas se deporta 2, 3, isso já tem um impacto de mais inflação, menos crescimento, porque você não tem emprego, assim, trabalhador barato. Força, como você comentou antes, o desenho da força de trabalho teve uma queda brutal a partir de 2000. Isso, então o governo dele recuperou lentamente após isso. Sim. Com a flexibilização. Então isso houve ganhos de inflação e isso vai embora. E terceiro, o fiscal tende a ser um pouco pior, porque o Trump ganha vai ter provavelmente o controle de 2 casas, assim, e a renovação do corte de impostos, então tem um pulso fiscal maior. Então, acho que a gente tem que pensar como é que fica o mundo com inflação mais elevada nos Estados Unidos, com taxas de juros mais elevados nos Estados Unidos. Isso é ruim para mercados emergentes. Vamos pensar Brasil. Se todo esse debate do lado fiscal, o Banco Central pode reduzir juros ou não, se nós temos essa série de políticas, o debate talvez não vai ser se dá para cortar. Será que o Banco Central vai ter que aumentar juros? Imagina aumentar juros... Não só por condições internas, mas por condições externas. Externas, né? Então, no fundo, a preocupação do Passo Planalto, eu acho que está equivocada. Não é porque vai animar a base bolsonarista, é um movimento da direita, não. Vai atrapalhar a economia mais elevada que atrapalha todos os mercados emergentes, praticamente no Brasil, um governo sensível a isso. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2, em termos geopolíticos, é a relação dos Estados Unidos e China. Essa proposta de 60% de aumento de tarifa é um sinal do quão arraigado e forte a visão anti-China está no grupo trumpista. Tanto do lado comercial,
quanto do lado de segurança nacional. Então, acho que nossa preocupação geopolítica está mais por aí. Um parênteses aqui. Isso é realmente uma característica mais destacada no grupo trumpista ou, na verdade, isso não está presente no establishment de Washington, no Deep State? A minha pergunta é o seguinte: Inflation Reduction Act é uma medida democrática, com as sanções, cortar o acesso da China a determinadas indústrias e ao mercado de microprocessadores não é uma preocupação só triunfal, é uma preocupação do establishment americano. Que medida você veria isso no lado trumpista mais intenso? Será que realmente tem um consenso em Washington, democrata e republicano, de enxergar a China como a grande ameaça geopolítica hoje. Ponto. O Trump fez tarifas, o Biden retirou nenhumas tarifas e colocou mais restrições a investimentos, né, seja lá do CHIPS Act ou tarifa de importação para carro elétrico, bateria, e você teve todo o programa de política industrial do Inflation Reduction Act que você colocou. Então nós estamos num mundo onde preocupações estratégicas de segurança nacional estão pautando decisões de política econômica e política industrial. Nos Estados Unidos, na Europa, e a China é a grande ameaça. E independe da coloração política partidária. Independe. O que nós estamos falando é instrumento, né, volume e intensidade. A maior. Aqui. E aí, eu diria que o governo Biden ele está colocando mais tarifas em produtos chineses, está levando mais um pouco mais circunscrito e restrito, não tão amplo. Fazendo uma política industrial também, não é? Com o governo Trump, ele tende a utilizar tarifas de uma forma mais agressiva. O governo Biden não estava debatendo colocar tarifa de 60% de produto chinês. Então, eu acho... Ele restringe mais o acesso, mexeu, por exemplo, TikTok, coisas assim também, né? Eles estão vendo competição estratégica, praticamente do lado de tecnologia, microprocessadores, não é? Do lado carro, assim, toda a tecnologia do lado de agenda de sustentabilidade, baterias, minerais críticos, tudo isso eles estão tentando se solidificar e proteger com a dominância chinesa nessa área. Mas acho que o Trump, eu diria que não só eles têm uma visão mais mercantilista do lado de comércio, mas também os assessores de segurança nacional ao redor do Trump tendem a ver a China de uma forma até mais arraigada do que os democratas. É consenso. Mas eu acho que o potencial de um acirramento grande é maior. Última ressalva, que a gente tem que se lembrar do governo Trump, que é difícil a gente também prever. Ele tem esse livro famoso, né, chamado A Arte de Fazer um Negócio, The Art of Making a Deal. Então, o estilo negocial do Trump é você coloca uma ameaça enorme na mesa e você força o seu concorrente para poder ceder mais do que eles estavam dispostos aí. Então, assim que ele cresceu. Então, né? Então, se a gente olha a relação com a China, podemos ter isso. Na Eurásia, a gente argumenta a probabilidade de ter um cenário muito ruim aumentou tremendamente, porque você e muitas vezes você tem erro de cálculo nessa estratégia, tá certo? Porque ao invés de você ter uma resposta do outro lado, que seja a rendição, você tem a exacerbação desse movimento. Já teve uma guerra comercial do Trump com a China, você teve. no outro governo. Mas aí você também pode ter um cenário onde os chineses dizem, olha, não, isso aqui é loucura, está caminhando por um desastre econômico nos Estados Unidos, no Brasil, na China, e aí o que as chineses podem oferecer para um governo Trump, que o Trump pode dizer isso aqui, consegui isso, é uma vitória e você reduz as tensões. Então, essa dinâmica vai prevalecer, né, onde os riscos de cauda para o bem e para o mal aumentam na China, na relação com a Europa, talvez Ucrânia, talvez com o Oriente Médio, com o México. Então, a gente está olhando todos esses pontos de conflito do governo Trump, a gente está tentando avaliar onde é que você pode ter um negócio e onde é que você tende a ter uma... Tem alguma coisa positiva para a economia com o Trump? Olha, eu acho que é um governo que tenta fomentar menor regulação em vários setores. Setor de petróleo e gás, você tem um benefício aí. Eu acho que, evidentemente, do lado ambiental, o outro lado da moeda é que sofre, mas... Ele também nega. Mas eu acho que do lado de regulação como um todo, o governo vai tentar ter uma tarifa de imposto de renda para as empresas menor do que a do governo Biden. Pior o fiscal. Que pior o fiscal.
Então você tem, mas eu acho que do setor privado americano também teve, assim, você tem reclamação de um governo que foi regulatório demais. Então acho que vai ter ganhos associados ao governo Biden. Do governo Biden, né? Que ele estava muito mais progressista, muito regulatório. Então você tem esse ganho relativo. Eu acho que o lado, vamos ser sinceros, a postura do Trump de pedir para os aliados na Europa poder pagar pela segurança americana é legítima, é justa, assim. Então, e no fundo que eles estavam surfando da segurança da sul-americana sem pagar o ônus. Mas desde aquela época aumentou a colaboração dos países europeus, né? Ele tá focando no cenário anterior. Mas ainda você pode dizer que eles podem fazer mais, né? Então, no fundo, acho que essa é uma agenda que tensiona a relação transatlântica, mas é defensável, né? Em termos de política externa. Eventualmente a gente olha do lado da política com a Ucrânia, em algum momento vai ter que chegar a um acordo sobre repartição da Ucrânia. Mas e o Trump com Putin? É uma relação inexplicável. É difícil entender, né? Que os especialistas de política externa em Washington, de fato... Vocês ali com o vidro no trilho lá em Washington conseguem desvendar esse mistério? O que a gente percebe é que ele tem uma relação aí com o Putin, não é, que gera uma enorme perplexidade. É a lei da diplomacia. Então, agora, o que o Trump diz, é claro que ele vai terminar a guerra em 48 horas. Ele vai dizer, Putin, se você não chegar a um acordo, eu vou dobrar o apoio militar para a Ucrânia, e Zelensky, se você não chegar a um acordo, eu vou cortar. Mas o acordo é a Ucrânia desistir do território. E não vai acontecer tão cedo. Quer dizer, a Europa também não deixaria. Não vai deixar tão cedo. Agora, o que nós estamos vendo, interessante, é que a pesquisa de opinião pública na Ucrânia estão dando um aumento da porcentagem de que querem que os Zelensky comecem a negociar. 40% dos ucranianos disseram que querem negociar. Para parar, né? E você tem um limite de quanto você vai financiar uma guerra. Nós tivemos pela primeira vez os dois tentando falar numa possibilidade de um acordo, né? É muito inicial ainda, mas tem essa possibilidade. Agora, Putin, a Rússia teria interferido mesmo na eleição de Trump? Tudo indica que sim, que houve desinformação em alguns meios. Agora, não temos evidência que teve impacto no resultado. Agora, os Estados Unidos estão se preparando mais para essa questão tecnológica, que nem aqui no Brasil dá uma preocupação com inteligência artificial, com o uso indevido de tecnologias para influenciar as campanhas. Tem essa preocupação lá? Tem essa preocupação, é uma preocupação nossa na Eurásia. A gente até colocou IA desgovernado como um dos principais riscos para o ano, olhando mais a eleição americana. Nós temos um país altamente dividido, com um grau de confiança nas instituições estruturalmente baixo. Então é um ambiente propício para essas bolhas e deepfakes na campanha. Agora, será que isso vai realmente mudar o resultado? Provavelmente não, mas o que faz é que cada lado enxerga o outro como uma ameaça sistêmica à democracia. Então você tem essas visões ficam enraizadas, e isso não é salutar para qualquer democracia. Distorce a avaliação técnica, porque você falava dos problemas relacionados ao Trump, os que o apoiam, os republicanos mesmo, principalmente os trumpistas, eles não veem esse risco em relação à inflação, né? Porque se o custo de vida está pesando e você aumenta a inflação, a situação, na verdade, pode piorar em vez de melhorar. Claro. E mesmo em relação aos imigrantes. Se você é um trabalhador, né, que chama de blue collar, não é? Alguém que não trabalha numa fábrica ou no setor manufatureiro em Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, e a sua renda estagnou, você está com dificuldade de levar os seus filhos para a faculdade, porque as faculdades têm crescido bastante. Você está se sentindo estagnado, custo de vida subindo. Aí um político diz, olha, o problema é que os imigrantes estão pegando seu emprego e também está mudando os Estados Unidos, não é? Você faz uma pergunta nos Estados Unidos assim, você se sente um estrangeiro no seu próprio país? Muito. Nós temos quase metade, quase 60% dos americanos dizem que sim, né? Então você está tendo um influxo de imigração, você vê pessoas que você não se identifica e você está estagnado economicamente, vão parar imigrantes. Isso é um apelo, né? Isso pega. O Trump fala muito disso. E depois, precisamos ter empregos aqui. Não podemos ter empregos lá fora, produzindo, vamos aumentar a tarifa, não sei o quê. Também, eleitoralmente, é um apelo. Então, eu acho que para o eleitor comum não fica pensando, isso aqui pode ser inflacionário,
leva o Fed para ter juros mais elevados. Isso não é... Rapidamente, voltando para a questão dos riscos para os grandes conflitos hoje geopolíticos, e esses são dois que eu queria te perguntar. Primeiro, Ucrânia. Vocês imaginam o risco significativo de um resultado que fosse uma vitória maximalista do Putin a ponto, digamos, derrubar o governo Zelensky e colocar um puppet lá, e o que pudesse criar aquele cenário que é o cenário de pesadelo nos europeus, que é empoderar o Putin para fazer outros movimentos imperialistas. E dois, na China, aí seria o caso ao contrário, os Estados Unidos deixarem de exercer, caso ocorresse, a defesa de Taiwan diante de uma invasão. Como é que você vê esses riscos extremos de cauda, nesses dois pontos que são os conflitos, eu acho que são os mais latentes hoje? A capacidade do Putin e os russos assumir o controle da Ucrânia e assumir Kiev, a capital, nos parece limitado, até pelo, assim, a posição de defesa dos ucranianos está bem enraizada. Eles tiveram esse aporte aí. Mesmo sem ajuda americana? Pois é, essa ajuda americana deve levar para esse próximo ano. E aí o que nós temos é que um dos nossos assessores militares que a gente usa na Eurásia é que cada lado está com os estoques de munição diminuindo. Então, capacidade de você sustentar uma guerra por anos e anos começa a se esgotar. Então, o que os russos, o que a gente acha mais crível é que eles assumem parte maior do território, mas não chegam a Kiev. Então, isso fica um pouco difícil. Isso permanece difícil mesmo com a costa de apoio militares americanos, e europeus também vão entrar com alguma ajuda não ideal, porque não dá. Então, nesse risco de cauda aumenta um pouco, mas permanece menor, tá? Sobre Taiwan, é interessante. O Trump tem dito publicamente que assim, que ele não está gostando do apoio militar cobertura, que os taiwaneses não podem contar com isso, e eles têm que pagar o preço para a segurança americana, e eles estão roubando os nossos chips. Então, no fundo, the art of making a deal. Ele está procurando mais compromisso da empresa taiwanesa para poder investir em microprocessadores dos Estados Unidos, que já estão fazendo isso, né? E talvez ajudar mais o lado de segurança. Então, é um tema que talvez algum tipo de concessão de Taiwan pode ser feita para manter o apoio americano. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho também de Brasil, contexto das Américas, né? Essa é a sua área. Como é que você está vendo política brasileira e internacional? A intenção do Paço Planalto, evidentemente, é para ter um protagonismo maior global. E eram ambições um pouco exageradas. O Brasil você teve um presidente Lula, no primeiro ano de mandato, uma posição muito controversa na relação entre a guerra da Ucrânia com a Rússia, adotando uma postura de cada lado tem que ceder, que era visto na Europa e nos Estados Unidos como aceitando os pontos de negociação do próprio Putin. Você teve declarações também muito controversas sobre o conflito no Israel, fazendo analogia da invasão israelense com o Holocausto. Mas essas rusgas permanecendo, o Brasil tende a ter uma política externa construtiva. A pauta que o Brasil está colocando ao sediar o G20 tem um alinhamento muito grande, não gera arestas, é uma pauta de desigualdade, sustentabilidade e fome, né? Isso tem apelo nos países do sul global, está tendo um apelo construtivo com os Estados Unidos, países da Europa. São temas que vão ser debatidos no G20 e vão ser levados em outros fóruns, né? Então, a COP também. A COP, o tema de taxar os super ricos é uma coisa um pouco fora do alcance, mas também a gente olha as pesquisas na Europa, nos Estados Unidos, a raiva contra os ricos está subindo, não só no Brasil, mas nesses países. Então, não é que é uma pauta maluca. Essa taxação colou em vários países, né? Então, assim, acho que o governo brasileiro, se a gente pega, o que o governo brasileiro vai conseguir entregar na reunião do G20 em novembro? Muito pouco. Mas o critério dá para avançar alguns debates de forma construtiva, e acho que o Brasil tem um papel, né? E também tem um papel de ser uma potência verde, né? A gente olha, também vai sediar a reunião dos BRICS, vai sediar o COP30 no ano que vem, em Belém. E ampliou os BRICS, ajudou a ampliar. Interessante, os brasileiros não estavam tão a favor da ampliação, os chineses queriam, o Brasil não queria, mas também é difícil relutar
quando outros países querem entrar, né, no clubinho. Então, mas eu acho que se a gente olha os ativos da política externa brasileira, a despeito de declarações muito controversas que geraram ruído, geraram um preço, eu não acho que acho que uma política externa é minimamente construtiva, mas não é o papel de um grande estadista que vai ajudar. Muito menos do que ele pensava que poderia ser. E né? também, quando ele tenta, gera rusgas e o custo de oportunidade. Tem errado a mão, não é? Agora, com relação a Kamala Harris, a gente falou muito do que seria para o mundo, né, a vitória de Trump. E a vitória dela? Eu acho que, em linhas mestras, a política e decisões adotadas pelo governo Biden se mantém. Tem diferenças. Ela tende até ter um perfil até do lado ambiental mais arraigado. Ela teve esse perfil do lado da Califórnia. Ela tem temas sociais um pouco mais fortes, então talvez ela venha a debater do lado de aborto com mais ênfase, mas com as mãos amarradas, dado que é um tema da Suprema Corte. Do lado de controle de armamentos, também ela tenta ser um pouco mais forte nesse sentido. E talvez o mais importante é que ela não tem experiência em política externa. Então, ela é uma novata nesse sentido. Ela tem, evidentemente, sendo vice-presidente, você ganha uma experiência, mas é uma liderança que não é muito testada em política externa. Então, isso e ela tende a conduzir, e também um pouco mais protecionista, colocando temas ambientais e negociações comerciais. Então, eu diria que do lado da política comercial com alguns parceiros estratégicos na Ásia, talvez isso flui um pouco menos. Agora, Biden tinha experiência internacional e teve problemas em relação ao Afeganistão, tem uma divisão interna, por exemplo, pela posição dele em relação a Israel e o conflito em Gaza, né? Os ataques, teve manifestações, inclusive na última vez com o Netanyahu nos Estados Unidos. Então, isso provocou um desgaste também para ele. Mesmo em outros organismos internacionais, ele teve uma certa dificuldade de articulação, não é? Eu diria que talvez, se você olha sobre a capacidade diplomática e de atravessar uma crise, talvez a guerra na Ucrânia, assim, você pode... Olhando a defesa da Ucrânia na Europa, você pode argumentar que ele foi muito bem sucedido. Ele conseguiu criar uma coalizão de sanções contra a Rússia, uniu a Europa, fortaleceu a OTAN. Então, nesse lado, ele telegrafou bem os sinais que a Rússia estava dando de potencialmente invadir. Então, nesse lado, acredito que os Estados Unidos se saiu razoavelmente bem, dadas as ambições da Casa Branca com relação a esse conflito. Oriente Médio, eu acho que o Biden estava num beco sem saída, uma posição impossível, porque Israel é um aliado tradicional americano. Você tem, ele mesmo vem de uma geração dando muito apoio para Israel, mas você tem um segmento da população mais jovem, anti-israelense, muito simpático com a causa palestina. Então, isso rachou o Partido Democrata do meio. Então, e você teve a opinião pública global, evidentemente, vendo a invasão na faixa de Gaza, com a opinião pública começando a virar. Mas eu acho que seria muito difícil para um presidente americano, dado o papel histórico de Israel na política externa americana, para abandonar o Estado de Israel depois do ataque que nós vimos de Hamas no sul de Israel. Então eu acho que era uma posição muito difícil para qualquer presidente, mas foi mais danoso porque ele é um presidente democrata, onde o eleitorado mais jovem é mais pró-palestino. Mas nesse sentido ele também tentou, no máximo, empurrar, colocar pressão em Netanyahu, com pouco êxito. Ele manteve um grau de coordenação com o Irã, com a Arábia Saudita, em portas fechadas. A gente vê que cada lado, quando você ouve o ataque, seja de israelense e algumas bases que pegaram oficiais de Irã, e o Irã atacou Israel, foi tudo telegrafado para evitar uma guerra maior. Então, se você olha, se a Casa Branca foi bem sucedida num papel de evitar uma guerra maior, eu acho que do lado da diplomacia americana, a portas fechadas estava atuando com todos os atores. Houve momentos aí de maior estresse em relação a isso, Você podia ter tido um cenário mais desastroso. Então, eu acho que, e a gente olha na relação com a China, é uma relação que foi aumentando restrições de investimento, mas com uma tentativa de bate-a-sopra, de tentar
manter a relação, evitar uma piora maior, não é? Então, se a gente olha, assim, é que o mundo está muito mais complicado. Em tudo, a economia, política, tudo. Né? Então, eu acho que, em termos de, assim, a experiência que o Biden teve, acho que foi razoavelmente, gerou alguns dividendos. Eu até acho que foi, quando o Biden de admitir que ele não tinha capacidade de governar, imagino eu que, assim, olha, eu tenho uma experiência de política externa que quase nenhum político americano tem, nós manejamos várias crises, como que eles me dizem que não tenho capacidade de liderar o país? E ele continua atuando nisso, né? Então, acho que psicologicamente foi muito difícil para ele poder enxergar que eleitoralmente estava sendo inviável e, de fato, ele estava mostrando sinais, não é, de declínio, vários relatos também, mas eu acho que o fato que ele tem tanta bagagem, tanta experiência na política externa foi até um elemento difícil para ele poder aceitar não ser candidato. Trump piora com o Irã. Trump tem uma postura mais belicosa com o Irã, sim, não é? Nesse sentido, é claro que o acordo nuclear pode, assim, se desfazer novamente. Em termos de Oriente Médio, é um governo que apoia mais Israel. Kamala Harris, mais simpática à causa palestina. Tá? Então, acho que essa é outra diferença. Mas eu acho que no Oriente Médio, o que segura é que Irã, Arábia Saudita e Israel não querem uma guerra regional. Isso tem de se manter. Agora, a gente acompanhando daqui, como é que a gente observa as pesquisas eleitorais que vão ficar saindo até as eleições? Olha, eu colocaria um peso maior, assim, no mês e meio antes da eleição. Pode esperar que a Convenção Democrata, talvez a Kamala tenha um aumentozinho, e sem dúvida nenhuma vamos ter um monte de analistas dizendo que ela virou o jogo, que não sei o quê, vai ganhar. Calma um pouco nessa hora, em termos de expectativas. Aí a campanha tende a se sedimentar e entra em setembro, né? A segunda metade de setembro, acho que nós temos uma foto um pouco melhor de onde é que está a campanha, né? E aí, evidentemente, né, o mês de outubro, aquele sprint final. Não sei se você quiser passar para o tema doméstico, Cris. Olha aqui, Brasil. Brasil, do ponto de vista econômico também, antes de nós encerrarmos. Com as questões fiscais, transição de Banco Central, como que vai lidar com, talvez, eu, por exemplo, nas minhas análises, eu coloco como bastante provável uma alta de juros ainda nesse ano, independentemente desse quadro mais extremo que você citou, que pode agravar a questão da inflação lá fora. Então, como é que você está vendo aí tudo que está acontecendo? Eu acho que tem, boas notícias e más notícias, tá certo? Pelo menos tem algumas boas. A boa notícia, eu diria que a gente passou por um período de grande estresse no mercado financeiro nos últimos 2-3 meses. O câmbio foi de 5,10 em maio, chegou a 5,70, né, 2 de julho, voltou, tá no patamar, assim, vai testando, né? Vai testando, né? Dependendo de quando essa entrevista vai ao ar, não vou falar em qual patamar, não sei onde é que está. Às vezes muda no mesmo dia, mas inclusive. Estamos no câmbio mais elevado. E nós tínhamos um presidente que estava com um discurso muito arraigado, criticando o Banco Central, o Roberto Campos Neto, e estava ficando com raiva dessa reação de mercado. E interessante por quê? Porque, assim, lideranças petistas do nosso Planalto, que eu escuto muito, eles estavam olhando o dólar desvalorizando, expectativa de inflação piorando, e a reação, mas como? Bom, o PIB está melhor, a economia está crescendo melhor do que o mercado previa em janeiro, a inflação está razoavelmente comportada, não houve grandes mudanças no quadro fiscal. Então, por que ele ainda tem essa dissonância cognitiva? Ele tem um pouco isso, e aí chega assim. Então, a reação está desproporcional, não é, às preocupações. E aí a leitura tem algo, assim, de ideologia e política que está explicando isso. E assim, deve ser um setor privado conservador que está querendo nos enfraquecer para eleger a oposição de 2026. Então não era só narrativa, eles estavam um pouco ficando com raiva disso, né? E aí, assim, não era que o Haddad estava fraco, né? A relação do Haddad com o presidente está forte, né? Eu acho que porque o economia está indo bem, a aprovação do presidente está em 49%, as coisas estão indo bem. Até reagiu um pouco, né? Então, assim, esse é o lado, né? Assim, a leitura do Planalto sobre esses sinais de mercado me preocupa. Agora, você tem a relação com o ministro está forte, ele conseguiu convencer o Lula a pelo menos iniciar um programa de revisão de gasto, que não era trivial. O debate estava completamente... Estava fora.
E aliás, a equipe econômica estava com temor de colocar o debate na mesa, porque diante de uma eleição municipal, se o Lula diz não, aí você mata essa agenda que você vai ter que atacar depois das eleições. Então, assim, essa é a pior do mercado, a equipe econômica, presidente, precisamos atacar essa agenda agora. Ele disse sim. Então, acho isso relevante. Podemos dizer que não é suficiente, ok, mas pelo menos iniciou. 2, o presidente não criticou os indicados dele no Banco Central, quando o Banco Central optou por não cortar juros, né? 3, o presidente executou um decreto de execução da meta contínua de inflação, que também foi um sinal importante. 4, anunciaram um contingenciamento e empossamento de 15 bilhões de reais para tentar ser consistente com a própria meta. Ele deu uma volta. E por último, eu diria que quando o dólar bateu 5,70, você houve um pouco preocupação no Palácio do Planalto e assessores do presidente, não só da equipe econômica, que, mesmo que injusto, que essa reação do mercado é injusta e pode ter ideologia por trás, nós temos um problema, porque um câmbio a 5,70 é mais inflação, mais juros, menos crescimento, a eleição pode estar em risco. Então, esse susto que ocorreu esse ano está dando um pouco mais de gás para essa agenda de controle de gastos, tá? Então, eu acho que mudar a meta, mudar exceção ao limite de gasto esse ano virou improvável, tá? E acho que podemos ter um outro round de contingenciamento em setembro consistente. E eu também acho que o Planalto não vai brincar com a sua sessão do Banco Central. Então, vamos ter, provavelmente, Gabriel Gallipo, diretor de política monetária, suceder o Roberto Campos Neto. Se uma crise mais aprofundada acontecer, um homem até com mais experiência pode ser escolhido. E também não acho que o Galípolo vai ser um repeteco do Tombini, do governo da Dilma, onde ele fica sucessivo à pressão política. Que agora tem autonomia, né? Ele tem autonomia formal. O Banco Central passou pelo desastre, ou pelo menos os custos associados a uma política monetária frouxa demais. Houve um aprendizado. Então, eu acho difícil. Essa é a boa notícia. A má notícia é o seguinte, que essa agenda de controle de gastos ainda é tímida, não é suficiente para manter a sustentabilidade do arcabouço. O governo vai continuar correndo atrás de receita com novas medidas que vão colocar na praça nesse segundo semestre. É um ambiente difícil para o empresário brasileiro. E se nós temos uma política monetária que você não consegue cortar juros ou ter que aumentar, aí talvez o que pode acontecer no ano que vem, o Lula começar a se preocupar com a sua reeleição. Porque hoje ele não está preocupado, eles estão otimistas com a sua reeleição. Então, se a aprovação do presidente começar a cair, aí a relação com a equipe econômica muda. Não é o quanto que você pode cortar gastos, quanto que nós vamos aumentar. Quanto que pode me dar a válvula de escape. Então, porque agora o debate é que não é suficiente, mas a direção está indo do lado correto. Se você tem um desespero eleitoral, é outra. Então, eu acho que essa segunda metade do mandato vai ser difícil, por isso que eu acho que a eleição do Trump, mais inflação. Imagina um mundo com mais inflação. Diminui muito a margem de manobra. Aí você impacta aqui e tem que aumentar juros antes de uma eleição presidencial. Então, eu acho que nós temos sinais construtivos no curto prazo, nos próximos meses, mas eu estou mais preocupado com a dinâmica nessa segunda metade do mandato. Sei que eu vou te perguntar uma coisa completamente fora da capacidade da bola de cristal, mas esses elementos que a gente colocou aqui, que se eles apontarem para um segundo mandato potencialmente bem mais difícil, deixam 2026 competitivo? Vamos lembrar, a taxa de aprovação do presidente está em 49%. Qualquer presidente com a taxa de aprovação acima de 40% geralmente é favorito. Tá? Então nós estamos falando que essa segunda metade do mandato mais difícil teria que levar uma queda de aprovação do presidente em 10 pontos percentuais. Possível, sim, mas me parece que é mais provável que haja uma queda, o presidente fica mais preocupado, tensione e coloca mais fricção da política fiscal e monetária, mas ainda assim uma eleição competitiva. Mas é claro que esse ambiente de dificuldades econômicas coloca fragilidade numa campanha de reeleição do presidente Lula, sim. Agora, quando ele fez umas declarações políticas que são arriscadas para ele, que ele pode ser cobrado. Primeiro que ele falou que quem está no poder dificilmente perde, se referindo ao Biden, e em seguida o Biden desistiu da candidatura. Ele tinha falado sobre isso. E ele aposta muito na vitória de Boulos em São Paulo. Ele vincula isso como uma vitória geral que vai garantir a esquerda no poder. Em 2026, ele deixou isso claramente, né, colocado, e não se tem essa garantia. E no caso de vitória de Boulos, essa eventualidade, teria essa interferência toda em 2026? O resultado nas eleições municipais tem um impacto muito pequeno
sobre o que vai acontecer em 2026. Eu não tenho visto nenhuma evidência empírica de estudos eleitorais que sugerem isso. Agora, evidentemente, é muito importante para a classe política fazer prefeituras, porque é a base de eleições para deputados, e também ajuda no lado dos governadores, e também um pouco de mobilização e assim por diante. Mas nas nossas projeções na Eurásia, o PT deve ir mal nas eleições municipais. Não acredito que o Boulos tenha uma chance elevada para poder ganhar. Aliás, a nossa aposta é que o Ricardo Nunes tende a crescer ao longo da campanha, e por razões locais, não nacionais. As prefeituras estão com dinheiro em caixa históricos. A gente tem até um estudo da USP, das 60 maiores cidades do país, que a receita cresceu em 24% em termos reais e o gasto em 11%, porque os salários foram segurados pós-Covid e a receita subiu. Então, e a gente olha a índice de aprovação das 27 capitais hoje, né, aprova, desaprova, a média de aprovação é 60%. O Nunes está com uma taxa de aprovação de 47,50%. Então, isso favorece os incumbentes. Eu acho que nós vamos ter uma eleição onde o índice de reeleição de prefeitos vai estar no mais alto pico desde 2008. Por causa dessa força dele. Essa força, o eleitor está avaliando bem seus prefeitos. Então, e a gente olha na cidade de São Paulo, um dado aí só para colocar na mesa, em fevereiro do ano passado, a Prefeitura de São Paulo tinha 33 bilhões de reais em caixa. 4 anos tinha 11 bi. Estão fazendo um canteiro de obras na cidade, reformando 56 céus nas periferias de São Paulo, onde é o reduto do lado do PT. E o Nunes não é tão bem conhecido, porque ele não foi eleito. Então, na verdade, a campanha, ele vai se apresentar para o eleitor mais e colocar todos os feitos que foi colocado, não é? Então, a gente acha que a vantagem dele no bolso do segundo turno é ele subir. Marçal pode ser ameaça? Talvez, mas estamos céticos. Mas o ponto é que esse é uma eleição de continuidade. E Boulos vai ter dificuldades nesse quadro. É só agradecer as explicações, as análises do Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas da consultoria de risco Eurásia Group. Muito obrigada. O prazer foi todo meu, tanto com você, Denise, e também com você. Prazer imenso, Felipe. Confira o nosso programa na íntegra, além das manchetes. Obrigada pela sua audiência. Confira os programas anteriores também, porque as discussões foram bem além das manchetes. E contamos com a sua participação e audiência no próximo também. Até lá.